Olá, eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje conversaremos sobre métodos consensuais de solução de conflitos e tribunais de contas. Então vamos lá. Que são métodos consensuais de solução de conflitos? São abordagens que visam a resolver disputas e controvérsias de forma mais amigável e por acordo entre os atores envolvidos. Aqui se evolui do conceito de partes antagônicas, autor-réu, para atores processuais. A embriogenia do assunto remonta à chamada justiça multiportas, que foi muito popularizada por Harvard em 1976. Segunda pergunta: esses métodos são alternativas a que técnicas jurídicas? Opõem-se a métodos adversariais, aquela ideia de autor-réu, em que há rivalidades. E esses métodos adversariais, há um terceiro, como um juiz, que impõe uma decisão. Terceira pergunta: qual a vantagem dos métodos consensuais? Preservar relacionamentos, economizar tempo e recursos e tentar manter o controle sobre o resultado final via técnicas de negociação. O Código de Processo Civil disciplina métodos consensuais? Sim. É o que se lê no artigo 334, por exemplo, que vai trazer os institutos da conciliação e da mediação. 334, parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária, parágrafo 2º, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. E por que esse intervalo máximo de 2 meses? Porque o tempo apaga memórias e intenções, o que não é desejável. Quinta pergunta: qual a diferença de conciliação para mediação? A diferença é singela, mas olha só o que é que está no 65 parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil. O 65 parágrafo 2º, o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, aqui está a diferença, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. A característica do conciliador, até porque ele não tem vínculo anterior entre as partes, é de apresentar uma figura mais ativa comparativamente à figura do mediador. O Instituto da Conciliação é bem comum, historicamente, as varas de família. E a mediação? O que se espera do mediador? Olha o parágrafo 3º. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, aqui está a diferença, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Ele vai ter uma figura menos ativa, até porque ele detém um vínculo anterior. O grande papel dele é tentar restabelecer a comunicação entre os interessados, para que esses interessados identifiquem por si próprios soluções dialógicas, né? Soluções discutidas. Bem, dito isso, a aplicação do Instituto no âmbito dos tribunais de contas é possível que os tribunais de contas utilizem métodos consensuais de solução de conflitos? Sim, e o bom exemplo é o chamado termo de ajustamento de gestão. Primeiro, o que são tribunais de contas? São órgãos constitucionais administrativos de controle externo,
cuja logicidade se encontra dos artigos 70 a 75 da Constituição da República, mais precisamente no 70 e no 71. O que é o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão, que a depender do Tribunal de Contas vai ter um nome parecido, mas essa nomenclatura ela pode ser modificada de Tribunal de Contas para Tribunal de Contas. Bem, o TAG, como o próprio nome indica, é um instituto consensual de solução de conflito em que se busca o ajustamento de gestão. O nome diz muito. E esse mecanismo guarda sintonia com a sistemática dos negócios jurídicos processuais, tão prestigiados pelo Código de Processo Civil, que privilegiou a chamada autocomposição ou empoderamento dos atores sociais. Fundamentação, artigos 6º e 15 do CPC. O 6º vai trazer a ideia de cooperação processual, fundamento de validade dos TAG. E o 15 vai trazer aplicação supletiva e subsidiária dos processos regidos pelo Código de Processo Civil aos chamados processos administrativos. E os tribunais de contas operam processos administrativos de contas. Bem, aqui ficam as dicas de leitura e de complementação do conteúdo abordado hoje. Bem, pessoal, por hoje é só. Gratidão por sua audiência. Até a próxima!